Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao CrossFit para profissionais de educação física. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje daremos continuidade à sequência de episódios falando das principais dificuldades que os alunos têm nos movimentos ginásticos. Então esse é o quarto da sequência. No primeiro deles, você voltar aí e assistir os outros episódios, a gente falou um pouquinho do porquê é preciso entender e conhecer as dificuldades do ponto de vista de profissional de educação física, de coach, por que é importante, porque os alunos têm dificuldades no movimento ginásticos, e aí a gente começou a falar sobre as principais dificuldades dos alunos nos movimentos. A gente começou no primeiro episódio falando do box jump over, no segundo falamos sobre pistol, rope climb e toes to bar. No terceiro, que foi na semana passada, falamos do pull-up e suas variações, handstand e suas variações, e hoje falaremos de bar muscle up e ring muscle up, certo? Certo. Todos prontos? Então, antes de começarmos, farei o disclaimer. Estamos ainda dentro do caixote, mas esse episódio está sendo gravado com pelo menos uns 15, 20 dias de antecedência. Então, se você estiver vendo a Nath nos stories, zanzando por aí, é porque ela já teve alta da suspeita de Covid que ela viveu. Ó, tô ficando bom. Rapaz, parece até novela de rádio. No episódio anterior, adquiriu o vírus do Covid. Que a gente não sabe ainda se tá, né, Nath? Tá foda, né? Então é isso, não vou repetir mais muito, porque quem tá assistindo a sequência de episódios vai cansar de ouvir. Em resumo, a Nath teve uma suspeita aí de Covid, por isso ela tá trancadinha aí enquanto nós estamos gravando esse episódio lá na casa dela. Estamos fazendo pelo Zoom, por uma questão de consciência e responsabilidade. Mas pode ser que no momento que você esteja assistindo isso, ela já esteja por aí, livre, leve e solta, curtindo Natal, Réveillon e etc. Certo, Nath? Provavelmente esse episódio vai estar bem próximo do Réveillon, né? Aqui, ó, só o estourando no chão. Curtindo tudo e de máscara. Ainda de máscara. Ainda de máscara. Ou como diz muita gente, de máscara. De máscara. E de férias, talvez, né? Porque no final do ano vai teremos uns dias de uma semaninha. Só aqui, ó. Até platinar o cabelo eu vou, filho. Muito bom. Bigodinho. Bigodinho do foguinho. Tudo verificado daqui, não cometeremos a gafe do último episódio, de que eu esqueci de gravar a imagem, mas tudo bem. Você não, somos uma equipe, todos nós esquecemos. E aí, tudo verificado, tudo certo, vamos lá, vamos começar. Começaremos pelo... vocês escolhem, como sempre, bar muscle up ou ring muscle up? A Nath, quem é o patrão aqui é a Nath. Vai, patrão, patroa. Eu acho que bar muscle up, né? Bar muscle up, tá bom. Então, quem quer começar explicando o bar muscle up para quem não conhece o movimento? De repente, o profissional que está aí caiu nesse podcast, não conhece o bar muscle up, não sabe o que é, tem que dar uma explicação aí que ele consiga entender via rádio, via podcast. Pode ser eu, Nath, ou quer você? Pode ser você. Pode ser você. Então, nos outros episódios aí, a gente explicou que tem a passagem do queixo no pull-up, no chest to bar, você encosta o peito na barra. No bar muscle up, você vai se posicionar em cima da barra, né? Acima a gente não teria contato. Então, em cima da barra. Então, é muito similar a quem já pulou um muro. Quando a gente pula um muro, a gente vai ficar sobre o muro para saltar do outro lado. Então, como o CrossFit prega que as atividades têm que ser funcionais e você tem que ter uma transferência para sua vida diária, quem já esqueceu chave em casa já teve que pular um muro e já fez um muscle up mal feito ou bem feito, pela mas metade, já fez pela metade, mas fez um muscle up. Então a mesma entrada da canoinha, do hollow, que a gente já falou, do exemplo da banana, da canoa, do arch hollow, que é o arco ou a banana invertida, vai voltar e vai fazer a força para subir sobre a barra, ficar em cima da barra. Show de bola. Quem não entendeu a canoinha, o arco, a bananinha, vai lá no episódio anterior que está muito bem detalhadinho e explicado. Mais alguma observação, Nath, com relação à explicação do bar muscle up? Não,
basicamente é isso mesmo, que o Messi explicou bem aí. É você sair da posição suspensa e ir para a posição de apoio, né? Então, tem vários jeitos de se chegar nessa posição, várias técnicas diferentes, né? Tem o estrito, que é você sair na força mesmo, né? Sem o balanço, sem essa função de keeping e de arte, que é sair debaixo da barra e fazer a puxada até você chegar na posição de suporte hold, né? Que seria essa posição de apoio. Tem o com balanço, que é o que o Messi explicou aí, né? E dentro desse balanço tem vários estímulos aí. Lembrando que para ser um movimento válido, o movimento tem que ser movimento de keeping, né? Quando for o keeping de bar muscle up, o pé tem que passar embaixo da barra, né? Então o pé passa embaixo da barra. Depois ele não pode passar acima da barra e eu tenho que terminar com o ombro à frente da linha da barra. Tá? Então o primeiro movimento tem que passar o pé embaixo da barra. No meio do movimento eu não posso passar os meus pés da barra, da altura da barra. E no final eu tenho que estar com o ombro à frente da linha do meu punho, né? À frente da linha da barra. Essa é a validação oficial da CrossFit, na verdade, né? Sim, até então, né? Aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, às vezes você pode estar vendo esse episódio daqui a um ano e falar, a Nath não falou de tal coisa que precisa ser feito. Por exemplo, eu já vi campeonato que não aceita se você encosta o abdômen e depois estende o cotovelo. Tá? Então, por exemplo, na hora de entrar no suporte, se você encostasse o abdômen na barra antes do quadril, né, vamos dizer assim, invalidava o movimento. Ou seja, você tinha que terminar com o cotovelo totalmente estendido mesmo. Você não poderia dar aquela roubadinha do abdômen para depois estender. Imagina. Foi uma competição, não sei se foi Storm, foi alguma competição que eu lembro que a Andressa ia participar e aí ela falou, Nath, falaram que ia invalidar o movimento. Então isso, entendeu? Entrar, tipo assim, tipo, a pessoa que entra mais sofridinha... Não podia apoiar. Não podia apoiar. Não podia apoiar, tinha que entrar direto, entendeu? Não podia encostar o abdômen. Cara, É a mesma coisa, por exemplo, no Ring Muscle Up. É a mesma coisa no Ring Muscle Up falar que o aluno, falar que o competidor não poderia entrar com o cotovelo flexionado. Ele teria que entrar direto no apoio. Aí só a assim, participou, né? Dá pra fazer. Talvez o volume devia ser muito baixo, né? E aí o pessoal também... mas mesmo assim tem muita gente que não faz, né? Muita gente. Assim, a minha entrada antes no Bar Muscle Up era justamente essa, com o braço estendido, que eu fazia uma força desgraçada pra fazer a minha puxada, né? Hoje já não. Eu tenho consciência de como eu faço a movimentação, aplico força. Não que eu vá entrar sofrido com o abdômen, só que eu entro um pouquinho com o braço flexionado. Não chega a encostar na minha barriga, né? Mas eu não chego a entrar com o braço estendido. Lembra meu muscle up antes, Nath? Que eu entrava sempre com o braço estendidão? Mudou muito meu padrão de movimento. Glória a Deus! Legal, mas pra CrossFit atualmente... Não, pra CrossFit... Pra CrossFit atualmente... Na hora do art, ou do arco, ou da banana invertida, você tem que passar o pé pra trás da barra, né? Primeiro ponto de validação. E depois, na hora de se projetar para cima da barra, ou fazer a posição de rolo, né, para fazer a extensão, você não pode passar o pé. E isso, acho que vale a curiosidade. Por que a CrossFit criou isso, Nath? Acho que você podia abordar isso aí, porque é interessante, eu acho. É porque, na verdade, a CrossFit, pelo que ela preza, é pra gente tentar deixar ninguém especialista numa coisa, né? Então, assim... os especialistas em ginástica, então os ginastas acabavam tendo um benefício por isso. Porque esse movimento já existe na ginástica clássica, só que passando o pé da barra. E isso a gente faz desde quando a gente é criança, 6, 7 anos de idade, a menina ou o menino já fazem esse tipo de movimento. Então imagina, eu que tive 12 anos de experiência na ginástica, para mim fazer um movimento passando o pé da barra, eu faço já há 10 anos. Então, para mim... glide keep, né? O glide keep, que é passando o pé da linha da barra. Então, acaba facilitando muito. Então, a CrossFit meio que adaptou isso para ficar um pouco mais parecido
com o bar muscle up da calistenia, né, que, por exemplo, não passava tanto o pé da barra, mas também que não tirasse o movimento de uma vez. Então, a gente teve que adaptar o movimento. Tanto é que antigamente, no CrossFit, por isso que eu estou falando, é altamente variável isso. Sei lá, acho que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, vamos colocar aí, poderia passar o pé tranquilamente e vida que segue, né? Assim como também não precisava passar o pé embaixo da barra. Era um dos pontos que também não precisava ser feito. E hoje em dia eles vão colocando isso até para dificultar, né? Para deixar mais equilibrado, para deixar mais justo, vamos dizer assim, né? Então é basicamente por isso que eu acho que eles, pelo menos ao meu ver, né? Nunca conversei com ninguém da CrossFit para saber se foi exatamente por isso, mas eu acredito que seja isso mesmo. Uma outra coisa também é a marcação na hora de extensão do braço. Então você tem que estar alinhado com a barra. Você não pode, tentar acelerar a movimentação ou chegar com o braço estendido, mas você estando atrás da linha da barra, entendeu? Então a marcação, você tem que entrar, ficar na posição de apoio que a Nath falou, mas sempre posicionado na mesma linha da barra um pouco para frente, nunca atrás. A pessoa que ela quer fazer a ação mais rápida, ela faz a marcação estendendo, ela estica para trás, fica um pouquinho para trás e já volta. É como se... ela nem terminou o movimento, né? Assim, ela não teria terminado a marcação, mas ela estaria sobre a barra, não entraria totalmente na posição de apoio, mas ela tá com o braço estendido. Então, às vezes a marcação é essa, igual o pé na barra que a gente comentou, o toast bar, que é encostar o pé e tem que passar o pé por trás da linha para fazer a marcação, a pessoa só fazer um abdominal inferior, fazendo a força só sustentação de core, ela consegue fazer sem ter o balanço. Então seria mais ou menos a mesma coisa, só que na parte superior da barra, na posição de apoio. Entendi. Então, ou basicamente... Ou na linha da barra ou pra frente. Uhum. Na mesma linha ou pra frente. A mesma marcação também pro ringue. Se eu estender... aí define que ela está apoiada na barra, né? Igual no ringue. Se eu entro e estendo, faço a posição de entrada, e na hora de fazer o dip, eu me estendo já jogando pra trás, é anulado. Eu tenho que estender, marquei, volto. Entendi. É basicamente como se fosse, vamos falar para um movimento bem mais simples aí, que fora das barras aí, para a pessoa entender talvez, um air squat. O aluno não quebrar paralela. Né? É basicamente não completar o movimento. No bar muscle up, se ele tá... mas são 2 centímetros. Tá bom, mas se você não quebrou a paralela por 2 centímetros, também negativou o movimento. Então, assim, é basicamente isso. Ou não estender o quadril totalmente. Ou não estender totalmente. Então, assim, na verdade, não adianta, eu falo muito isso, não adianta querer brigar com o sistema. Mas eu não acho isso certo. Mas não adianta você não achar isso certo. Né? A regra é essa, ponto. Se você acha certo, beleza. Se você não acha certo, ou você vai ter que se adaptar ou você vai ter que sair. É isso. Vamos fundar o Racionais do CrossFit, é contra o sistema, irmão. Não adianta, ou você se adapta, ou você entra nisso, né? Tem muita gente que fala, mas, né, os mimimi por aí, né? Às vezes a pessoa fala, mesma coisa, vamos supor, que antigamente, né, só por nível de curiosidade aí, tinha muito problema com grip. Esse tal grip não aceita. Grip é a luvinha, né, que a gente usa pra barra, né, pra argola, enfim. Esse tipo de grip não pode usar porque causa um certo benefício, né? Acaba aliviando a pegada pro competidor e o competidor tem uma certa vantagem com isso. Tá, beleza, assim como tem a joelheira, assim como tem no cinto, assim como tem na sapatilha, você vai ter um benefício, né? E aí, acho que há uns 2 anos e meio, há 3 anos atrás, tinha esse certo mimimi aí, que alguns grips não poderiam. E aí as pessoas martelando e tal. Gente, é aquilo que a gente tá falando, regra é regra do campeonato. Se o campeonato não autorizar a joelheira, você não vai poder usar a joelheira, não adianta você ficar querendo, né? Mas basicamente, por que eles acabaram autorizando agora até praticamente todos os tipos de grip, todos os tipos de estímulo que ajude?
porque é uma questão de segurança, não é para uma questão de ganhar. O grip é um acessório de segurança, assim como Perdemos a Nath. a joelheira também, assim como o cinto, assim como a sapatilha e tudo. Travou. Acho que Vamos ver se vocês a gente travaram. recupera a Nath. Enquanto isso, a Messi bebe uma aguinha. A gente que tá ouvindo a gente aí no podcast, segura aí, gente. Voltou. 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 Voltemos. Voltou? Beleza. Deu uma Vocês falha. estavam escutando o que eu estava falando? Você tava falando do grip e na questão de segurança, que não é só questão de segurança. Isso aí. Então Continue. assim, assim como todos os outros acessórios. Então, o cinto, ele deve ser usado, óbvio, não para pegar uma barra, né? Tipo, na hora certa, mas de novo, ele né? Travou é de importante novo. ser usado se você vai trabalhar aí com uma carga de... Ixi, Maria, travou de novo, acho. Segue, Nath. Segue que, como tá captando seu áudio aí separado, a gente só vai travar um pouquinho tá. a tela. A galera tem um pouquinho de paciência, mas a sequência do entendimento vai rolar. Vou tentar fazer uma Beleza. carinha bonita enquanto ela fala. Então, Talvez a hora que você mais por termine a isso. linha de raciocínio a gente não responda. Aí fica meio mudo, tá. mas beleza. não, beleza. Mas é mais por isso, assim. Então, a gente tudo que for uma coisa de segurança, né? Então, o cinto é para segurança lá, se você estiver trabalhando com muita carga, né? Mas o seu maior cinto é o seu abdômen, então não adianta ficar querendo... Mesma coisa, a gente não pode usar o acessório como muleta. Ah, não, eu só penduro na barra se eu tiver com o grip. Não, calma aí também, né? Então, assim, é uma forma de acessório, mas a gente tem que tomar cuidado aí para não também virar um vício, né? A gente se apoiar nisso pro resto da vida, principalmente para alunos novos, né? Assim, tem que dar uma calejadinha na mão, né? Tipo, tem que ter força para se sustentar. Então, eu já vi até, eu concordo também, né? Já vi o Messi fazendo isso várias vezes. Às vezes o aluno novo já comprou grip e só quer pendurar de grip, porque fala, minha mão dói demais. Mas é importante que ele entenda que, por exemplo, ele tem que ter essa força de pegada, não se apoiar só no grip, e até às vezes para dar uma calejadinha na mão, para incomodar menos até essa dor na mão, né? Não só, beleza, o aluno começou, já mete o grip na mão do aluno, porque possivelmente esse grip vai facilitar a pegada dele e ele vai perder essa força de pinça, né? Então, é importante a gente às vezes pensar de forma geral, né? A gente não ficar pensando, beleza, meu aluno falou que tá com dor na mão, mete o grip na mão dele e já era. Não, tem que pensar por que é importante fazer sem o grip também, né? Não se usar como uma muleta isso. Lembrando que agora é engraçado, né? Como talvez eu fale a maior besteira, que vocês me corrijam, tá? Eu vou fazer uma analogia diante de tudo que eu tenho aprendido com vocês aqui nos podcasts e, enfim, no convívio que a gente tem. Mas agora a Nath falou da força de pinça. O aluno que não desenvolve essa força de pinça, talvez ele se desenvolva rápido no pull-up e consiga até executar o pull-up, só que aí na hora que tiver um WOD que tenha muita execução de força de pegada, sei lá, ele tiver que fazer, como teve recentemente, a gente fez aqui um WOD que tinha... Olha que amargurado. Acho que tinha um volume de clean razoável e pesado, com pull-up. Então tem muita força de pinça num WOD desse. Então o que esse aluno, ele vai conseguir fazer os pull-ups, só que vai chegar lá no clean e ele não vai conseguir fazer touch and go como a gente tinha que fazer no WOD. Eu vou além, assim, tipo, a preocupação que tem que ter, logicamente, com performance, mas se o aluno ele perde sensibilidade a essa força de pinça, ele vai estar pendurado, uma hora ele vai estar cansado, e aí? Ele cai. Até a Bruna é minha sócia, uma das sócias aqui do box, ela ficou meio assim, né, quando ela deu uma luvinha para uma parceira nossa aqui que trabalha com a gente, pra Dielma. Aí eu falei, dá pra Dielma, mas ela não vai usar. Aí ela pegou e foi dar pra Dielma do mesmo jeito. Eu peguei a luvinha e deixei no canto, assim. Aí depois eu expliquei pra Dielma o porquê. Eu falei, Di, sua mão dói, vai doer um pouquinho, mas é bom você ter a sensibilidade da pegada. Porque se você põe um aparato entre sua mão e a barra, você começa a perder isso um pouco. E se você perde, vai ser mais difícil de você saber se você vai estar cansado ou não. Se seu antebraço vai funcionar bem ou não. E é um risco maior de você cair. Então, um aluno que ele entra
e que já vende uma luvinha aqui para ele, eu falo, não, vamos tentar fazer assim, tenta pegar assim. E isso que a Nath falou, eu faço com todo mundo, mas é justamente por segurança. Dói. A vida dói, mas a gente tá vivendo, eu sempre falo isso. Ninguém que tá querendo morrer, então vamos segurar um pouquinho, depois a gente usa a luvinha. E qual exercício que fortalece o antebraço para esse tipo de pegada? Como é que chama? Qual que é o nome mesmo de ficar pendurado na barra? Hold. Suspenso. Ou suspenso ou movimentação de pinça, se a gente for pensar só nas mãos, né? Mas hold. E beleza, e ali a gente está fazendo uma força no antebraço. Talvez seja a região que está mais sendo utilizada, né? A hora que você está ali só pendurado em hold. Os flexores dos dedos, que também vai parte da musculatura fina da mão, e também a estabilização através do antebraço, né? Que isso aí já entra em exercício acessório. E já que a gente está direcionando isso para professores, né? Hoje não, até a gente estava conversando aqui no início que a gente não pode fazer aglomeração no box, mas todo dia, nos treinos que eu monto, a gente tem uma parte da programação chamada recomendações. Nessas recomendações entram movimentação de exercício monoarticulares, que aí eles vão trabalhar algumas musculaturas mais pequenas, assim, menores. Então, para melhorar um agachamento, uma estabilização de quadril, abdutor, força de pegada, muita rosca-punho crossfiteiro tem que trabalhar bastante, gente. Rosca-punho, quer pegar força de pinça? Pega um pleitinho de 20, de 15 ou de 10, se for menina, fica segurando, deixa o aluno segurando lá, bracinho estendido, segura e fica. Tem aluno, às vezes aluno que tem sobrepeso, você não vai botar ele na barra para ficar pendurado ou fazer balanço, porque senão ele vai machucar. Tá? Aí, o pessoal tá tudo na barra. Vou ensinar a movimentação para ele da caixa do keeping. Na parte que eu tiro a caixa, o que ele faz? Ele pega o plate e fica segurando. Eu falo, tenta segurar durante 20 segundos aí, deu os 20 segundos, solta. Aquele aluno, ele vai desenvolvendo força na pegada, vai desenvolver força no antebraço. Então, sempre procurem orientar dessa forma. Não estou falando que eu sou certo, que eu sou fodão, mas eu procuro ver sempre as necessidades de alguma coisa que possa faltar segurança lá na frente. Então, estabilizador, fazer bastante rosca-punho por causa de epicondilite, que às vezes a pessoa vem, que a gente já falou em outros temas, que às vezes a pessoa tem muita força e faz a força só com o braço, ela vai machucar. A cadeia posterior, que a gente trabalha pouco, só trabalha no deadlift, às vezes uma flexão nórdica, um flexor com elástico, enfim, movimentação até acessória. Acessórios, né? Assim, acessórios que a gente fala até para compensar. Então, por exemplo, né? A gente pensa... no CrossFit a gente faz muito pinça, né? A gente faz muito. Tipo, praticamente para todos os movimentos do CrossFit a gente, né, usa a pinça aí. Pensando em LPO e em ginástica. Deixa ela falar. E aí a gente também tem que pensar que, tipo, às vezes a gente está sobrecarregando muitos flexores, né? E a gente não está trabalhando os extensores, né? Então, os acessórios, essa recomendação aí que o Messi falou, é basicamente para equilibrar também. Não só, beleza, então no CrossFit a gente trabalha a pinça, então eu vou trabalhar só pinça nos acessórios. Não, a gente também tem que pensar em compensar as musculaturas, assim como, por exemplo, a gente trabalha mais posterior, então vamos trabalhar mais anterior. A gente trabalha mais reto abdominal, então vamos trabalhar um pouquinho dos oblíquos também. Enfim, né, assim, tô pensando, a gente tem que pensar, é isso que eu, às vezes, eu martelo muito, mas é importante. Às vezes, quando o profissional de educação física entra para o mundo do CrossFit, ele parece que esquece que ele era profissional de educação física e fica pensando só no CrossFit. E aí esquece, né? Tipo, lá desde a faculdade a gente pensa em antagonista, né? E é a mesma coisa. A gente tem que pensar nas duas vertentes. Não adianta só ficar trabalhando na parte anterior do corpo e esquecer a posterior, né? Então a gente tem que pensar em tentar equilibrar isso nos acessórios aí. Legal. A gente começou o episódio descrevendo o Bar Muscle Up. Rapaz, aí falamos tudo isso, mas acabamos falando também de muitas dificuldades dos alunos, né? Falou da força de pinça, mas enfim, vou perguntar objetivamente para vocês. Principais dificuldades dos alunos no Bar Muscle Up. Qual, na opinião de vocês, são as principais dificuldades? Vamos fazer diferente nesse episódio. Vamos fazer
um fala um, outro fala outro. Um fala até a hora que acabar. Beleza. Pode ser? Tá, pode. Quem explicou o movimento? Fui eu que expliquei. Foi você que A explicou? Nath Nath começa. Vai, Nath. Principal dificuldade na sua opinião. Tá parecendo o Uma programa delas. do Raul Gil aqui. Daqui a pouco eu vou pegar meu banquinho e sair de mansinho. Eu Qual você acho acha? que a principal dificuldade do aluno tá na potência de quadril. Acho que uma das principais dificuldades dele é em conseguir, né, às vezes não é nem que ele não tem a potência de quadril, às vezes o aluno até tem, só que ele está usando de forma errada, né? Então, assim, basicamente, eu acho que grande parte do movimento não acontecer tá nessa parte aí, o erro tá nessa parte. Isso daí do aluno que já está ali, né, tentando fazer. O aluno iniciante, vamos deixar bem claro que não é um movimento que um aluno iniciante vai tentar fazer, né? Vocês não vão colocar o aluno... Não, Vai assim, tentar fazer. é que Depende. não tem ordem. O que eu vejo do CrossFit é que as movimentações, elas se entrelaçam muito, né? Então, às vezes, o cara não entendeu na técnica de pull-up que ele pode usar o quadril, mas numa técnica de muscle-up ele começa a usar. Por mais que ele não vá conseguir fazer o muscle-up, talvez Melhora o pull-up dele. melhora o pull-up dele. A gente Show de pensa, bola. ontem eu expliquei isso na ação do kettlebell swing, que a gente consegue transmitir para as outras movimentações. Então, você fazer o aluno ter essa linha de raciocínio, isso cabe dentro da explicação do professor, né? Aí ele começa a se autocorrigir, a se autoconhecer, né? O meu primeiro movimento no CrossFit mesmo que eu fiz foi um muscle up, cara. Foi um ring muscle up. Ah, mas também, né? Mas eu fiz na brutagem insana e fiz porque falaram que iam pagar 10 burpees caso eu fizesse. E aí você foi e Aí subiu. rapaz, Te desafiou. na força do ódio. Subi no dente aqui, ó, um braço e outro na boca. Então, mas é exatamente isso, né? A gente tem que pensar no movimento aí. Não existe movimento que algum aluno não vai fazer, tá? Isso é muito importante, porque imagina, tá bom, é aula técnica de bar muscle up. Eu vou falar, então, você fica aí olhando. Você Não vai tem pra como. casa. Você vai pra casa, É, você não. vai pra casa, fica... Tipo, só vai... gente, manda no aplicativo, só vem quem faz bar muscle up, tá? Ou quem tá prestes a aprender, senão não precisa nem vir. Não tem como, gente. Né? Não faz o menor sentido. O negócio processo é de incluir, construção. não excluir. O negócio é incluir cada vez mais, não excluir. Então, até tomar muito cuidado para até às vezes dar mais atenção para esse aluno que não está conseguindo fazer ou que está muito longe de conquistar o movimento, do que para aquele aluno, né, que às vezes ele já tem uma consciência corporal muito melhor, só de você falar assim, flexiona a perna e arromba a parede, veste a calça ou estoura a porta lá. Ele já vai conseguir entender, porque ele já escutou esses estímulos várias vezes. Agora, para o aluno que é novo, que está lá em cima de uma caixa, pensa, se coloca no lugar do aluno, né? Ele está em cima de uma caixa, o coach lá está falando para você que você vai sair de uma posição que você está embaixo da caixa, com o cotovelo estendido, e você vai para cima da barra, se sustentar só nas mãos, né? A altura que você vê lá de cima, você fala, se eu cair daqui eu vou morrer. O aluno tem a mais absoluta certeza que se ele cair dali, ele vai morrer, né? Então, assim, e ele acha que, tipo, se ele estiver no apoio, a chance dele passar é muito grande. E a gente sabe que não é. Para passar, tem que fazer força para passar. Mas mesmo assim, o aluno, a gente sabe disso. O aluno não sabe, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, né? Às vezes a gente fica muito pensando, mas isso é um movimento muito avançado, não vamos passar. Tá bom, e quem tá quase conseguindo lá, não vai conseguir nunca, porque nunca tem? Não, Né? eu sempre giro, e isso é uma não é desculpa, né? Não vou usar como desculpa, mas às vezes é um critério que algum professor não usa para fazer em determinado lugar. Aqui a gente faz bastante, né? A cada 2 semanas a gente faz bar, ring, e dentro dos ciclos que eu coloco, a ideia é que vocês tenha cada movimentação pelo menos a cada 2 semanas e que tenha complemento durante as semanas. Então, as pessoas perguntam, mas por que aqui tem bastante? Lá o pessoal não fazia e tal. Eu falei, não, é que a gente pensa no movimento final, mas às vezes o cara vai entender
determinada ação de um movimento através de outro, assim, nada a ver e ele entende. O aluno não sabe, mas ele está trabalhando aquele movimento. É o que a certeza. gente fala muito aqui Sim, nos episódios. indiretamente. Né? Então não está errado também. Não. A Nath falou da potência do quadril. Eu vou usar sincronismo de ação de puxada, dele entender a ação da puxada e o quadril. Que é uma ação necessária para o Bar Muscle Up, é você ter um movimento chamado pull down, que a gente faz na musculação, que é aproximar a barra do quadril. E quando a gente pensa em puxar, a gente já pensa em trazer, em flexionar o cotovelo, né, para o aluno. Você tem que fazer o aluno entender que todo tipo de puxada é quando você traz algo que está longe para o centro do seu corpo. Então isso é uma ação de puxada. Quando você empurra, você está afastando do centro do seu corpo, estando com o braço flexionado ou não. Tá? Então, a ação de puxada. A sincronicidade das duas ações. Sincronicidade das duas ações. Das duas ações. Ou sincronismo, sincronicidade, é a mesma coisa. É que agora eu botei no modo avião, não dá pra ver. Então, não, mas esse lance Esse lance do pull down, né, que é o aluno às vezes não entende, né, esse lance você fala puxar, a primeira coisa que ele pensa, todas as puxadas que ele conhece, né, é com o cotovelo flexionado, né, então assim, aí que tá, às vezes, aquele lance do coach que o politicamente correto, né, que fala, não, faz um movimento sabe assim, cheio de detalhes, todo técnico falando, e às vezes pro aluno não faz o menor sentido, porque ele tá falando, puxar pra mim é puxar, filho, não existe, né? Então, assim, você instruir o aluno que puxar não é só puxar com o cotovelo flexionado, que nem o mestre falou, né? Você fazer o aluno entender, e para alguns alunos que não entenderem dessa forma, a gente tem que entender que eles não são profissionais e eles não são obrigados a entender esse tipo de coisa, né? Assim, óbvio que a gente instrui para tentar educá-los a isso, mas assim, tá bom, se o seu aluno, de novo, aquele negócio do tentar jogar para o seu aluno aí, assimilar com o seu aluno. Tá bom, se você usar o termo, em vez de puxar, né, empurrar a barra para baixo, der certo, beleza, entendeu? Tipo assim, não tem por que a gente ficar se limitando porque às vezes é o jeito de falar, percebeu? Tipo, tá bom, é o jeito de falar, empurra a barra para baixo. Ponto, a pessoa já consegue entender que não é para ela puxar a barra pro quadril. Ela tem que empurrar a barra para baixo. Tá bom. Fisiologicamente falando, a gente sabe que não é empurrar, porque ela tá aproximando do corpo, mas para ela o que é o objetivo dela? Alcançar o movimento lá. Que você vai chegar a mensagem vai chegar. Né? É um telefone sem fio que você tá falando direto com o seu aluno. Né? Então ele tem que entender e interpretar aquilo que você tá falando. Show de bola. Conseguindo chegar nisso daí, beleza, fechou. Você, Nath, mais uma. Então, a primeira foi aproximar o quadril da barra e a sincronicidade do pull down com a aproximação do quadril. E agora, Nath, tem mais alguma, Nath? Eu acho que basicamente são essas duas, assim. Acho que não tem. Acho que as outras partes. O medo entra também. Medo também. Mas eu acho que tá muito direcionado ao tempo que a pessoa aprende, sabe? Assim, porque eu acho que a pessoa que já tá no estágio de... Se a gente fosse pensar no primeiro, segundo, terceiro, seria o medo primeiro, óbvio. Porque o aluno que tem medo é aquele aluno que ainda tá fazendo na caixa, que nunca ficou nessa posição de apoio, numa altura, né? Às vezes ficou ali na posição de apoio na piscina, por exemplo, né? No muro. Mas não tão alto, né? Às vezes a pessoa tá na barra, vamos supor, você, Léo, você usa a barra aí de 2,5 metros. Quando você tá lá em cima da barra, você fala, ixi, Maria, isso daqui, se eu cair, eu morro mesmo. Tipo, né? Então, assim, se que eu não tenho medo de altura, mas realmente é alto. Porque eu sou alto, é alto. Independente de, tipo assim, mesmo de não tendo medo de altura, é alto. Você sabe que se você cair dali, você vai se machucar. Morrer, talvez não, mas se machucar, você vai, né? Sim. Então, chega o medo primeiro, né? Depois
o lance de conseguir projetar o quadril para mais próximo da barra e também a sincronicidade aí do quadril com esse lance de puxar o quadril para a barra, né? Acho que seria esses. As outras coisas são particularidades de dificuldade, por exemplo, de desequilíbrio muscular. Então, às vezes a pessoa entra mais com um braço do que com o outro, né? Isso acontece muito, principalmente quando o aluno está cansado e quando ele está aprendendo a fazer o movimento. Nos primeiros movimentos, essa transição, a pessoa quer, tipo assim, muito entrar um braço depois do outro. E não é uma coisa nem que é consciente dela, é uma coisa que é natural. Ela é mais forte de um lado do que do outro, ela vai naturalmente fazer mais força com um do que com o outro. Ou às vezes se ele tem alguma lesão, né? Então, assim, por exemplo, ele tem uma lesão no ombro esquerdo. Ele vai, por mais às vezes que a pessoa é canhota, ela tem mais força no braço esquerdo. Só que ele tem uma lesão ali naquele braço. Então ele vai tentar entrar com o direito para defender o braço esquerdo, né? Que é uma coisa que é natural, é um instinto de defesa do nosso corpo. Mas a gente, como profissional aí falando, a gente tem que, se não possível, proibir, limitar esse tipo de movimento ao máximo, né? Porque uma vez que o aluno fez 1, 2, 3, 4, 10 vezes, ele vai pegar esse vício e depois, se ele precisa tirar isso daqui dele, vai ser mais um ano, né? Então, vai ser muito difícil. E outra por conta de lesão, né? A gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que preservar a segurança do aluno em questão de lesão, essas coisas, né? A gente fala muito de lesão no CrossFit, mas é isso. Não adianta se preocupar depois que já aconteceu. Depois que já aconteceu, tarde demais. A gente tem que se preocupar. Então, se a gente já tá vendo que o aluno tá começando a entrar, e é natural, às vezes ele tá quase entrando, a gente fica, não, vai, entra. Tá bom. Isso para conquistar o primeiro movimento, beleza. O aluno conquistou o primeiro movimento lá, né? Que bate o peito e fica lá enganchado e conseguiu subir. Beleza, vamos comemorar. Desceu, paga os 10 burpees, comemora. Perfeito. Só que, perfeito, parabéns. Agora a gente vai aprender a fazer bar muscle up. Lapidado, é isso. Você vai ficar, mas eu vou desaprender. Não, você não vai desaprender, você vai aprender agora do jeito certo. Você já sabe fazer. Só que agora a gente vai fazer de um jeito que não fique lesivo, né? Então é isso que senão a gente fica deixando, beleza, o coach ficou mó feliz que eu entrei agora, já era. A pessoa vai... E naturalmente, pode ver, quem aprende a fazer bar muscle up, ring muscle up, faz um dia, aí fica animadão. Aí no outro dia, o que a pessoa faz? A primeira coisa que ela faz quando ela chega no box é se pendurar na barra e tentar fazer o bar muscle up. Frio, sem técnica, sem nada. neural. Sem nada. Chega e vai lá e vai tentar fazer. Então, assim, cabe a nós ir educando eles a não fazer isso, né? A controlar um pouco a ansiedade aí para isso não acontecer. Até a nossa ansiedade, porque a gente quer melhorar o aluno, né? Assim, a gente quer que o aluno consiga fazer, mas a gente tem que dar uma calma que vai dar certo, mas espera, né? Até uma ação que é determinante para todos, pull-up, que a gente falou lá no primeiro, que a gente só associa a saltos, força elástica. Que quando você faz o aluno trabalhar o arch hollow, a parte, quando você vai para frente, você força ele fazer a projeção de cabeça para frente, a gente alonga a musculatura do peitoral, e quando a gente vai voltar, a gente trabalha com essa força elástica, né? A gente produziu essa força elástica através da ação, e isso vai me ajudar a ter mais velocidade, menos força eu tenho que fazer, juntando com a ação do pull down. Então, às vezes, o aluno ele pensa só na parte de trás da linha da barra, mas ele tem que saber que a entrada dele é determinante. A gente sabe que o aluno vai fazer o muscle up quando ele está muito próximo do ring, do bar, dependendo da maneira que ele entra e a velocidade que ele toma na primeira ação. Então, a velocidade que ele tomou na primeira ação, fala, puta, tá feito. O ring é a mesma coisa. Nossa, tá feito. Então, trabalhar o lance de flexibilidade para ter um arch hollow legal e pensar nessa volta mais rápida para trabalhar com potência. Tá? Então, isso tanto para o bar, quanto para o ring, quanto para o pull-up, enfim, todos. Legal, show de bola.
Mais alguma Pô. dificuldade grande que os alunos têm? Vocês têm? Pra Ah, mim, parou do por bar? aqui do Não. bar, parou. Então Sim. vamos sair do bar agora. Ai, que pena, velho. Eu tava pensando aqui Agora na que tá cervejinha. ficando bom. Vamos pro ring agora. Ring Muscle Up. Quem explica? A Nath explica. Nath explica. Então vai, Nath. Ring Muscle Up é basicamente a mesma logística do Bar Muscle Up, só que nas argolas. Então, acaba dificultando um pouco mais o movimento, até pela instabilidade do movimento. Então, a gente faz movimento um pouco mais instável, né? Então, vai fazer o balanço, passando o pé lá para trás, joga o pé para frente, né? Então, fazendo o hollow e o arch. Faz a puxada, né? Realmente aproximando. Agora, a gente estava falando muito de cotovelo estendido, agora a gente faz mais com o cotovelo flexionado, pensando em aproximar o ombro e o tronco da argola e finalizando na posição de apoio, né? Que é a posição estendida lá na argola. Mesma posição que a gente fez no support hold lá da barra, agora na argola. Então, finalizando com o cotovelo estendido acima da linha da argola. Deixei pra ver na explicação dela. Deu pra ver Deu certinho certo. a ação. Mas eu imaginei uma banana, você acredita? Que bosta, né? Então, assim, também a mesma coisa, tá, gente? Tem jeitos diferentes de você chegar nesse movimento, tem técnicas diferentes, mas basicamente para tornar o movimento válido não começar com a extensão total de cotovelo, né? Então tem muita gente que às vezes, principalmente quer fazer na brutagem lá no estrito, começa com o cotovelo flexionado e isso invalida o movimento, tem que começar com a extensão de cotovelo completa. Não passar os pés da argola também, a mesma coisa do Bar Muscle Up, não. A frente da argola. Ah, tá pra cima. E Tá? pra trás também? Não, pra trás Na hora não. do art? Tá. Não tem essa regra. Aí não pode passar o pé da argola na hora da entrada, né? E extensão total de cotovelo, mesma coisa. O ombro um pouquinho à frente da linha aí um pouquinho à frente ou na linha do punho, né? Ou das argolas aí. Extensão completa, né? Que também é isso uma coisa que acontece muito. A galera não estende tudo, fica travando, né? Principalmente pessoas muito fortes cometem esse erro aí de não conseguir travar o cotovelo. É isso, para tornar o movimento válido, basicamente são esses os critérios aí. Então tem que começar totalmente estendido, não passar o pé da argola e finalizar com o cotovelo estendido, ombro à frente da linha do punho. Né? Basicamente isso até hoje, né? Hoje dia 9 de dezembro de 2020, quando a gente tá gravando isso, né? Pode ser que daqui, vamos supor, quando passou esse episódio, às vezes as regras mudaram, não sei, né? Isso tá em constante evolução aí. E aí, beleza. Mais algum ponto com relação à explicação do Ring Muscle Up, Messi? Tranquilo. Então tá bom. Então, sobre as principais dificuldades dos alunos. Vamos de novo naquele esquema agora, começando com o Messi. Qual que você acha que é a grande, na sua opinião? A grande... Eu sei que muda do nível do aluno, né? Muda. Mas, enfim, é que mais acontece. Mas assim, o que eu vejo, pensando do início da movimentação, né? Que a gente vai falar, como cada um vai falar você começar o balanço de uma maneira correta e que você consiga ganhar velocidade no balanço para te facilitar as ações seguintes. Então, você manter seu corpo trabalhando em unidade é uma grande dificuldade que a galera tem, principalmente para quem não fez base, fazendo muito hollow e muito arch hollow. Às vezes o pessoal fala, ficar fazendo canoinha, ficar fazendo força de core. Chega nessa hora, quando falta, fala, por que eu não estou fazendo? Então, trabalhar o corpo em unidade para você ter ganho de velocidade é o primeiro ponto que eu pontuo. Trabalhar, tá, entendi, trabalhar o corpo em unidade, a galera vem com o corpo molenga. Parece criança fazendo, né? birra, sabe? Imagina uma criança fazendo birra, agora imagina ela pendurada, ela fica...
Quem está ouvindo o podcast, eu altamente recomendo que vá lá no minuto. A gente tem que descobrir que minuto é esse para assistir essa cena do Messi ilustrando uma criança birrenta. Basicamente é deixar o corpo desconectado, né? Que a gente fala muito e aí no mundo do universo da ginástica. Então, além de Agora deixar o corpo eu tenho uma dúvida com relação desconectado... a isso, Nath. Deixa eu te interromper. É mais fácil acontecer essa desconexão no ringue do que no bar? Não, todo movimento pendurado é mais difícil, é mais fácil isso acontecer. Só que no ringue isso é determinante. Entendi. No ringue, porque a argola já tá em estabilidade. No ringue, no handstand walking, se você não tiver o corpo trabalhando em unidade, você não faz. Show. E até pelo contato que o aluno tem com a barra e com a argola, né? Então, assim, grande parte dos odds, nem que não seja no odd, mas na parte técnica, na parte de força ou algo do tipo, o aluno tem contato com a barra, né? A barra fixa que a gente fala. Com a argola já é bem mais espaçado, né? Aí no Messi, como a gente já falou, os alunos acabam tendo bastante contato com a argola. Mas por exemplo, eu já estive em box que a pessoa estava treinando há mais ou menos um mês e falou, mas e esse negócio aqui que fica pendurado, para que serve? Porque nunca nem tinha pendurado na argola, né? Então, assim, o contato acaba dificultando, né? Tem menos contato, vai ter menos consciência daquilo, né? Então, e a própria argola já deixa o movimento mais instável se você não tem essa percepção do seu corpo, né? Se você deixar o corpo um pouquinho mais mole, a argola te ricocheteia mesmo, não tem jeito, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante mesmo. Outra dificuldade que o aluno tem é pensar no quadril chegar na barra. Não, na barra, né? Na argola. E, na verdade, o que tem que ser feito, na verdade, desculpa, ao contrário, né? A pessoa quer chegar a argola no quadril e não o quadril na argola, né? Então, é a junção dos dois, na verdade. A argola tá lá em cima e o seu quadril tá lá embaixo. Se você quiser jogar só seu quadril para cima, seu tronco vai ficar muito para baixo. Ou seja, não vai dar certo, porque seu pé vai passar da linha da argola. E também ao contrário, se você quiser só trazer a argola para baixo, olha a força que você vai ter que fazer no seu membro superior para você conseguir trazer a argola que está lá em cima pro seu quadril. É uma força que é praticamente impossível de ser feita, né? Sozinha. Então a gente tem que pensar no meio do caminho. É a junção dos dois. É aquilo que o Messi falou no Bar Muscle Up, que é a junção do quadril, da potência do quadril com o pull down lá no Bar Muscle Up. Com esse o projeção do quadril com a puxada, né? Realmente com o cotovelo flexionado. Porém, uma coisa que acontece muito para alunos que já entenderam o balanço, já tem uma conexão de balanço, já entenderam que o quadril tem que chegar no meio termo e o tronco o resto, é puxar como se fosse uma puxada de pull-up, que é o que eles fazem, tem mais familiaridade. O que eles têm de familiaridade de puxada? De pull-up ou de chest, né? Então, projetar o tronco para trás e deixar o tronco inclinado, né? Então, ele tem que estar inclinado, nem em horizontal, nem em vertical com o corpo dele. Ele tem que estar numa posição inclinada, que assim ele vai conseguir espaço para entrar. Se ele te puxar numa posição vertical, ele não vai conseguir espaço, né? Ele não tem, por mais que ele consiga velocidade, ele não vai conseguir espaço para entrar na argola. Então acho que acho que todo mundo que já começou a passar o Ring Muscle Up para alguns alunos já entendeu que o aluno pensa em puxar para passar o queixo, né? E aí fica lá tentando entrar e não vai conseguir entrar nunca mesmo, até por conta do espaço. Legal. Entraria também com a entrada da barra, né? Você fazer a projeção, às vezes o aluno ele tem medo de varar a barra ou a argola, passar, né? Então, a agressividade na hora de fazer a entrada. Então, a transferência do que a Nath falou, de puxar a argola para a linha das costelas aqui,
ou para a linha do tronco. Quanto mais alto tiver a argola, que eu sempre uso lá no Bar Muscle Up, eu uso no ring. Quanto mais alta ela tiver, menos espaço você vai ter para a entrada. Então, tenta trazer mais para o centro para você conseguir fazer essa projeção de entrada. E você vai falar o último, que é o dip? Ou pode falar? Então pode falar você. Beleza, então depois que você fez a projeção, só acrescentando aí essa projeção aí que o Messi falou, pensa que aquele lance de novo de mecânica, de física. Se o seu pé tá para frente e o seu corpo tá para trás, e você fazer um pêndulo de jogar o seu pé para trás e o seu tronco para frente, você vai conseguir entrar muito mais fácil do que você continuar com o seu pé para frente e querer ficar dando a cabeçada. Tá vendo? É detalhe. Às vezes a pessoa fica pensando só lá em cima, só na cabeçada, e não tá se preocupando com o pé do aluno que tá lá pra frente e tá dificultando o movimento dele em vez de facilitar. Se ele jogar o pé para trás, naturalmente a cabeça dele vai entrar mais fácil, né? Então, esse movimento de pêndulo também vai ajudar nessa fase que o Messi falou. E o dip, que tem o lance da maior dificuldade, acho que até das meninas, né? De concluir o dip, porque às vezes nos primeiros movimentos entra muito baixo o movimento, e aí a gente não tem essa força de dip para fazer na força mesmo, assim, né? Sem ajudar o keeping. Então, falta de força aí é uma das dificuldades, principalmente porque é instável. Às vezes o aluno começa a fazer força e afasta a argola e aí perde o movimento. Então, conseguir fazer aí a posição de estender na força, mas também tem mecanismos que a gente consegue usar aí para facilitar isso, que é a ajuda do keeping na hora de fazer a finalização, né? O keeping é um pouquinho diferente. O keep que eu falo é a ajuda da explosão do quadril, tá? A extensão de joelho e quadril para conseguir finalizar o movimento. É diferente do keep que a gente faz para o handstand push-up, né, que a gente empurra, aquele que a gente faz para o Bar Muscle Up, que é de estourar a porta, né, de vestir a calça. É diferente, na verdade, a força que a gente tem que fazer nesse dip é ao contrário, é trazer o joelho para o peito para depois conseguir fazer a finalização, é conseguir essa folga, né, para a gente conseguir finalizar no braço. Então, usar essa potência aí de joelho e extensão de joelho e quadril para conseguir finalizar. Óbvio, né, como eu já falei, o ombro à frente da linha da barra ou do punho aí, ou pelo menos na linha. Acho que é isso. O que você acha, Messi? Mais um? Não. Vencemos. Nossa, eu achei que não ia acabar essa sequência de episódios. É engraçado porque não são tantos movimentos, né? Mas tem muito detalhe, né? De diferentes movimentos, diferentes dificuldades. Vocês vivem um mar de complexidade. Ao mesmo tempo que são diferentes e se afastam, eles eles se completam bastante, né? Então é igual casamento, velho. Você casar com uma pessoa igual a você, já era. Você tem que casar com pessoas que são diferentes. Você quer deixar uma declaração aqui? Love songs. Tamires. Love's in the air. Messias de Diadema manda uma mensagem para você. Pazani. Nossa, a Natália sentiu uma vergonha alheia no momento. Nossa, velho do céu. Misericórdia. Natália Cardoso, mozão do batalhão, manda uma mensagem pra você. Tá ficando até vermelho. Eu também tenho vergonha. Jesus Cristo. Não, eu fico vermelha. Mas não é de vergonha, é de ódio. Muito bom, muito bom. Tem mulher que adora declaração de amor, né? Tem mulher que adora grandes declarações de amor, né? Tem gente que gosta. A primeira vez que eu levei flores pra Tamires, a primeira e a única vez assim, eu levei flores, ela falou, é de comer? Eu falei, não. Ela falou, então por que você trouxe? Nunca mais dei flores pra ela.
Tô brincando. Que falta de romantismo Não, dessa menina. eu nunca dei flores pra Tamires, nunca dei, não. É mesmo? Rapaz, assim, se eu for falar como eu pedi a Tamires em casamento, vai até o pessoal... Você vai Não, expor isso na não internet, vou expor, cara. não vou expor, porque eu não pedi ninguém em casamento até hoje, mas eu sou casado. Casado mesmo. Foi ela que pediu? Não, não foi, não. assim, né? Foi indo. Não foi uma coisa assim espetacular, é uma coisa que eu tenho muita, né? Tem um dia que eu vou chegar na Tamires, vou fazer uma declaraçãozinha legal, uma coisa mais formalzinha. Eu falei, não, vamos casar? Pô, que brutalidade, cara. É que eu sou assim, cara. Minha mãe ontem falou que eu não Ué, tenho mas coração. gente, é objetividade. É assim, ó, objetividade. Pra alguns pode ser pra brutalidade, quem que vai... pra outros... Vou ficar, entendeu? Não, meu, já quanto tempo vocês estavam juntos? Rapaz, olha, eu fiz estágio obrigatório durante 6 anos. Porque Não, a gente filho. morou junto durante 6 anos antes de casar, mas a gente já vivia casado, né? Façam estágio obrigatório, pessoal. Você pensa em casar, vamos fazer um próximo Podnetics, vai ser sobre isso. More com seu Imagina, cônjuge. 6 Pelo menos anos durante 6 meses casado sem já. saber. 6 então, anos casado, vai ser é assim. ficar. Imagina, ó, 6 anos casado, ia ficar. Ai, sabe o que é? Deixa eu levar ela pra jantar. Filho, vamos ser objetivo no Mas negócio. fiquei nem ajoelhado. É pra tava de casar, pé. é pra casar. Vamos. Acho que eu tava sentado na isso. cama. Falei, vamos casar? Tipo, vamos comprar pão? Tipo assim, porra, muito bom. Isso aí, meu povo. Então, falamos das principais dificuldades, todos os movimentos. E casamento. Casamento. Aqui é completo, cara. Aqui é serviço completo. Se você quiser aprender, vai aprender aqui. Ai, meu Deus. Então tá bom, isso aí. No mínimo vai rir. No mínimo. Diversão garantida. Isso aí. Mais alguma coisa? Não. 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 Já falamos Então, mais que a meia do Yakut. Nos vemos no próximo episódio, certo? Até a Certo. próxima. Até a próxima. Até mais, gente. Valeu.